Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Outras versões dizem assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Quantos aqui, sinceramente, foi liberto por Cristo? Aleluia. Só esse pouquinho de gente. Quantos aqui verdadeiramente foram libertos? Romanos 12, versículo 2. Todos nós conhecemos. Romanos 12, versículo 2 diz assim: não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer um tema para essa mensagem, se você quer um tema, o tema dela é o vício do prazer imediato e a verdadeira recompensa. Dopamina. Diga dopamina. Diga comigo, dopamina. Eu passei um mês de férias. E eu acredito que o lugar que eu estava é uma nação que se mais é viciado, o povo é viciado em dopamina. E eu vi uma frase ontem de alguém que eu não sou muito fã, mas eu tive que concordar com ele. Nós, alguns aqui, tem um sentimento e uma convicção de que não é viciado em alguma coisa. E se eu perguntar para alguém aqui, eu tenho convicção. Eu sei que alguns já foram viciados no cigarro, na bebida. Outros foram viciados na pornografia. Outros foram viciados na masturbação. Outros foram viciados no álcool. E se eu perguntar para alguns aqui que já foram libertos pelo sangue do Cordeiro, eles vão dizer assim: eu não tenho nenhum vício. E eu descobri que parte, como diz o nosso pastor, de alguns que estão aqui hoje, são viciados. Diga misericórdia. Parte de alguns que estão me ouvindo nessa noite são viciados em dopamina. E um dos maiores causadores de dopamina na nossa geração se chama celular. Sim ou não? Sim ou não? E eu estava orando, e tem mais ou menos um mês que essa frase tem perseguido a minha vida, e eu tenho tentado sair, e eu quase não preguei em lugar nenhum esse mês de férias, só em alguns lugares, pontos, mas sabe,
essa frase, por onde eu ia, alguém, a dopamina. Eu falei, rapaz, Jesus está querendo falar comigo. E essa é a pessoa que falou isso ontem num vídeo. Ele diz que muitos se gabam ou se vangloriam de dizer que não tem vícios. E boa parte daqueles que estão me escutando, talvez até eu me tornei um viciado em dopamina. E um dos causadores se chama telefone celular, redes sociais, TikTok. Em vez de estarmos gerando valor com uma ferramenta. E olha aqui, eu não estou dizendo que é pecado para você sair daqui depois, o pastor Joane, não estou dizendo que é pecado. Conheci uma pessoa daqui de Imperatriz, semana retrasada, ela foi na minha casa e ela começou a nos mostrar algo. Ela ganhando dinheiro em dólar, fazendo vídeos no TikTok, vídeos fracos. Vídeos de gatinhos chorando. E eu falei, meu Deus, será que é verdade mesmo? Irmãos, e ela mostrou uma das contas para nós. Sabe quanto que tinha? $4.000. Sabe quanto é $4.000? Bota vezes 5,80 aí. Em uma das contas. Então, quando essa pessoa falou que parte das pessoas do Brasil hoje são viciados em dopamina, eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque nós somos viciados nos likes. E o que é a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor de recompensa. Deus nos fez para sentir prazer em coisas boas e saudáveis, como relacionamentos saudáveis, conquistar objetivos através do propósito, adorar a Deus. E muitas vezes nós, como os filhos de Deus, e eu comecei falando de Gálatas, ele começa a falar dos textos da obra da carne, e ele começa a dizer, olha, Jesus te chamou para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não volte ao jugo da escravidão novamente. Então, a dopamina, ela é gerada através de um prazer rápido, através da recompensa. Então, a nossa geração, ela é simplesmente alguma parte viciada na pornografia. Uau, que pecado grande, ok. Viciado na masturbação, pecado grande. Viciado em comparação, pecado grande. Mas a dopamina não. É um sentimento que Deus colocou em nós. Aleluia, é um sentimento que Deus colocou em nós. Mas muitos daqui, muitos dos meus discípulos se tornaram viciados em dopamina. Por quê? Porque a dopamina é um prazer rápido. E sabe de uma coisa? Quem começa a entrar no ciclo, no vício da dopamina, até parar para ouvir Deus num devocional é difícil. Sim ou não? Sim ou não? Alguém está comigo aqui? Essa mensagem é para mim também. Para quem é viciado em dopamina, o esperei com paciência no Senhor não faz parte da nossa rotina. Por quê? Porque não faz parte esperar. Não faz parte, e a Bíblia diz, o salmista, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Devocional, vida com Deus, oração. E olha aqui, eu não estou dizendo que você não precisa ter dopamina. Eu amo gerar dopamina. Futebol, exercício, academia, correr, bicicleta. Eu já sou um homem elétrico de nascença. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos gerar uma dopamina boa, dopamina maravilhosa.
Não essa dopamina rápida que tem nos tornado homens e mulheres viciados. Viciados. E a pergunta é: você já percebeu o quanto é difícil ficar sem um celular hoje? Alguém comigo aqui? Vamos lá, alguém participa comigo hoje. Irmãos, alguém aqui ganha dinheiro com a rede social, com o telefone hoje? Aqui na Nova Aliança? Como é difícil, irmão. Tem pessoas, e um dia eu me peguei, o pastor Joane, olha aqui, o pastor Joane se pegou acordando 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, sem sono. E qual a primeira coisa que eu fazia? Tô sem sono. Talvez Jesus quer falar comigo. Nadinha. Como nós sentimos a necessidade de checar as nossas redes sociais. Você já parou para pensar? De 20, 30 minutos que você está aqui, quantas vezes você checou a sua rede social? Você já viu aquele teu amigo que está já chegando na Bernardo Sayão? Você já olhou? Hoje não tem futebol hoje? Tem não, né? Não olhou o placar do futebol, porque não tem hoje. Receber notificações. Meu Deus, não chegou nada aqui. E eu me peguei. E sabe de uma coisa? Através desse sentimento, quantas pessoas estão frustradas, decepcionadas, porque alguém não me segue, alguém deixou de me seguir, alguém não falou comigo na rede social, alguém não curtiu o meu post. Eu tive um trabalho para fazer o meu vídeo, eu fiz uma edição, eu estava falando pro Micael, o Micael ele patrocinou a empresa dele, né? E aí toda vez que eu abro os stories tem ele lá. Você já comprou a sua casa? Ele tá querendo ganhar dinheiro com isso, irmão. E você, quando vê o vídeo dele, se você não tem interesse de ter uma casa, não clica para ir no WhatsApp, porque ele vai perder dinheiro do dinheiro que ele investiu. Então, como é difícil, irmão. Como a pornografia e o entretenimento excessivo têm destruído mentes e relacionamentos. Nos tornamos viciados e parte da porta está aqui, ó, no celular. Eu fiquei eu descobri esses dias, eu não sabia, graças a Deus, que tem gente que vende fotos do pé num tal de OnlyFans. Tomara que você não venha, pastor, será que é pecado eu botar minhas fotos lá? Porque tem uns irmãos aí, irmão, que tem o dedo feio, o pé feio, né? Mas a nossa geração se tornou uma geração tão viciada na dopamina, no prazer rápido, no prazer momentâneo. Sabe qual é um dos maiores gigantes? Tigrinho. E sabe qual é a parada?
Não, pastor, eu jogo só por hobby. No dia que eu quiser parar, eu paro. Eu jogo bola. E no futebol, eu vejo os caras dizendo assim, olha, joga nisso. Aí um dia eu perguntei, rapaz, tu ganhou quanto? Não, eu ganhei hoje 600 conto e tal, não sei o que. Eu falei, rapaz, que massa. Mas tu perdeu quanto só hoje? Não, pastor, porque, não sei. Não, eu quero saber o que tu ganhou, não é o que tu perdeu. Tu investiu quanto hoje? Ô, pastor, eu investi até as cuecas hoje. Estamos empatados. Muito prazer rápido. Então, hoje é um dos maiores gigantes dentro da igreja. É o Tigrinho, viu? E não é aqui na Nova Aliança Imperatriz, não. É no Brasil e no mundo. Por quê? Por causa da dopamina, do prazer rápido, pornografia. Irmãos, antigamente, bem antigamente, talvez você nem lembra, porque você é uma geração mais nova, eu já sou uma geração mais velha. Pra gente ver, eu vou falar que o Rony é da minha geração. Quando a gente passava numa banca pra ver... para ir comprar algum gibi, alguma coisa, a gente tinha que dar o maior migué para ver uma Playboy. A gente... Para quem é mais antigo ainda, que tinha as locadoras, que a geração não sabe o que é locadora, que a gente ia na sexta-feira alugar uma fita cassete. Aí a gente aproveitava para ir na sexta, que tinha promoção para levar 3 em 1. Você pagava 1 e levava 3. Então é dessa época, né, Rony? E aí a gente queria ir pro lado da safadeza, desculpa a expressão. Aí a gente rodava Planet Video, 100% vídeo, né? E ficava rodando. E orava para não pegar alguém dizendo, você tá fazendo o que aqui, menino? Hoje, com um clique, sentado no sofá da sua casa, você acessa o mundo. E sabe de uma coisa? Um prazer rápido. E o nosso coração está cada vez mais. Provérbio diz que existe uma geração, eu já falei sobre isso aqui, a geração da sanguessuga. Ela nunca está satisfeita, ela sempre está, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. E isso é que o mundo tem feito, o diabo tem feito para que eu e você voltemos para o jugo da escravidão que um dia Jesus Cristo nos libertou. O mundo oferece vários atalhos para nós. O mundo oferece vários atalhos artificiais da dopamina, que viciam e roubam a nossa alegria. Redes sociais, notificações constantes, pornografia e prazeres sexuais ilícitos, consumismo desenfreado, compras, comidas, drogas, álcool, games, jogos, tigrinho, maratonar séries e vídeos sem parar. Irmãos, eu estava conversando esses dias com os rapazes, que há 8 anos, 7, passávamos 5 horas, terminava o culto e ficávamos até 2, 3, até 3 horas da manhã para assistir o UFC. O UFC, quem lembra do UFC aqui? Eu já acho que mudou de nome. Irmãos, que decepção! Porque a gente queria o quê? A gente queria ver o bicho pegar fogo. A luta do Anderson Silva com Belfort. Passamos horas e horas
esperando para não dormir. O Anderson Silva derruba o Vitor Belfort com um chute. Acabou a noite. Prazer rápido. La Casa de Papel. Eita, menino. Vários de nós, eu, pastor, torcendo pro assalto dar certo. Tá rindo de mim? Tu também. Torcendo, vai ter que dar certo. Berlim tem que fazer não sei o que com Tóquio. Eclesiastes 1, versículo 8. Tudo é tão cansativo que ninguém consegue descrever. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Tudo começa a se tornar cansativo. Não, o negócio é o UFC. Não, agora é maratonar. Não, agora é ter algo novo. Agora é a igreja. E eu vou falar da igreja. Nós precisamos orar como igreja. E você, olha aqui, você precisa orar como igreja. Porque nós caímos, sabe do quê? Tem muitas igrejas no mundo, tem muitos pastores no mundo que têm feito ovelhas se tornarem viciados em dopamina. Uma conferência de 3 dias maravilhosa. Um culto poderoso. E alimenta a confissão, o pecado. E você vai dominando, sabe por quê? Porque nos tornamos frutos do meio. Essa estrutura, beleza, ali na frente, cara, bonito pro culto, mas sabe de uma coisa? E isso tem pegado muito crente, e fala, não, eu tenho que ir para a igreja tal, porque a igreja tal é melhor, a igreja, beleza, o pastor fulano de tal é melhor, beleza, até ele começar a te pastorear, de verdade, vida na vida, porque é muito bom ser pastoreado por rede social. Sim ou não? Eu queria ter um pastor só para rede social. Ele não me confronta. E o que eu estou pregando aqui, eu vivo aqui com o pastor Raimundo Nonato de Oliveira Lopes. Eu chego numa reunião, ele fala assim, todo mundo desliga o telefone. Eita, menino. Ou bota no silencioso. E aí tá alguém na reunião e... Meu filho, guarda esse telefone. Ô, pastor, é porque eu tô... Meu filho, guarda esse telefone. E quem conhece mais de perto diz, e não se justifica. Tá bom, meu pastor? Eu tô... Como eu falei no início, eu estava num país que eu acredito que ele foi feito para o entretenimento. Principalmente a cidade que nós estávamos é uma cidade feita para o entretenimento. Existem livros que você lê que é padrão Disney de ser. Você entra, a primeira vez que eu fui num parque, as ruas, o cheiro. Você está assistindo um filme, um vídeo do Pato Donald. Aparece um Pato Donald, sai um Pato Donald da tela, como se fosse naquele vídeo, no vidro, derramando água no povo. Opa, você se molha todo. O Avatar. E eu aconselho, vá, meus discípulos. Padrão de excelência, maravilhoso. Mas, irmão, entrar dentro do negócio do Avatar é coisa fora do normal. Você parece que está voando junto com aqueles bichos e entra dentro da água. É maravilhoso. Mas sabe de uma coisa? Aquilo foi feito para gerar dopamina. Há um prazer rápido em nós. E sabe de uma coisa? Várias igrejas no mundo eu não estou falando simplesmente da Ágape, eu estou falando do mundo. E pastores e líderes, eles têm entrado nesse mundo corporativo, nesse mundo
do network, esse mundo da empresa. E aí o que acontece? Eles têm feito com que a igreja do Senhor se torne lugares de empreendimentos. E eles têm alimentado ovelhas, doentes. Sabe por quê? Porque quando não me satisfaz mais, eu preciso procurar outra que consiga me satisfazer. Quando o pastor não me satisfaz mais, eu procuro outro pastor que consegue me satisfazer. Quando a estrutura não me satisfaz mais, eu preciso procurar uma que me satisfaça. E entra a dopamina, a comparação, e muitas vezes nós estamos frustrados, decepcionados por causa de algo que não foi Deus que colocou em nosso coração. O ciclo do vício da dopamina. E quando nós buscamos esse prazer rápido, nós geramos uma expectativa. Preciso comprar algo novo. Preciso ter algo novo. Preciso do tênis novo, preciso da roupa nova, preciso da calça nova, preciso de algo novo. E você gera uma expectativa achando que o teu coração vai se satisfazer com isso. A recompensa. Qual é a recompensa? Uau! Comprei, me mimei. Quero é ver homem, negócio de mimimei aqui. Brincadeira. Você fala o que você quiser. Mas o que acontece? Mimimei. Comprei. Quem já teve isso, irmão? Você sonhou com algo. Você desejou algo. Você trabalhou por algo. Somente as mulheres. Eu falo lá de casa. Eu não estou expondo a minha esposa não, mas é expondo mesmo. Eu quero aquela roupa, eu quero aquele tênis, eu quero aquela bolsa, eu quero aquele sapato, eu quero aquela blusa, eu quero... E o homem também, do mesmo jeito, tem homens pior que mulher aqui. Eu quero isso, eu quero aquilo. Aí você compra, aí você conquista, aí você bota... Uma coisa boa dos Estados Unidos, sabe o que é? Uma coisa boa dos Estados Unidos, entre milhares, é que você compra um tênis, Rony. Você bota no pé, você anda, e dá uma volta um dia, não gostei. Volta lá e troca ou pega o dinheiro de volta. Oh, coisa maravilhosa. Só que não suja como aqui em Imperatriz, né? Você vai lá, gostou de outro? Não, eu quero meu dinheiro de volta. E não tem confusão, não tem briga. Pega teu dinheiro e acabou a confusão. Mas nós aqui, o tanto, um dia eu fiz o pré-nupcial de uma pessoa. E aí eu comecei a fazer o pré-nupcial e perguntar para ela, mas tu vai casar como? Muito tempo atrás, no início da nova aliança. Você vai casar como? Não, pastor, nós estamos lutando para casar e tal, e não sei o quê. Aí falou assim, minha filha, mas vamos dar prioridade para o casamento, vamos dar prioridade para a lua de mel. Se eu for teu pastor e eu for te casar e fazer teu pré-nupcial, a parte eu vou falar, foca em duas coisas. Foca em ir para uma casa e foca numa lua de mel. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para lua de mel. Vai pelo menos aqui assim, ó, na Tapecuru, na Pedra Caída, ou São Bento, vai em algum lugar, tira aquele momento e vai. Eu fiz pré-nupcial aqui e eu falei isso. Aleluia, aleluia. Foca nisso. E aí eu falei para essa pessoa, ela ficou muito zangada comigo, porque era o sonho dela. Era a vida dela, era o
tempo dela. Ela sempre desejou desde os 15 anos o casamento. Falei, amém, minha filha. Casa. Tá de boa. Faz o que você quer. Eu sou apenas um pastor te aconselhando. Pegou um dinheirinho lá, comprou várias coisas. E dentro dessas coisas comprou um sapato muito bonito. Muito bonito. Usou o sapato só no dia do casamento. No outro dia estava na rede social vendendo o sapato. Eu mostrei para minha esposa e disse: se não tivesse comprado esse valor aqui, poderia estar na lua de mel. Que o valor que ela estava pedindo era bem alto para um sapato. Por quê? Porque o prazer da dopamina é você comprar algo e você usou ali e depois não dá muito valor. Por quê? Porque nós gastamos o dinheiro que não precisamos para comprar o que não precisamos. Gastamos o dinheiro que não temos para comprar o que não precisamos para mostrar para quem eu não conheço. Você pegou aí? Eu gasto o dinheiro que não tenho para comprar o que não preciso, para mostrar para quem eu não conheço. Estou satisfeito. Comida, droga, álcool. A recompensa, comprei, né, agora. A queda, o efeito passa rápido. Na mesma hora sentimos um vazio, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sentimos um vazio. Cara, eu trabalhei, lutei. Quem lembra aqui do Cris, aqui do Todo Mundo Odeia o Cris? Ele comprou uma jaqueta para ser descolado. Trabalhou, entregou jornal, fez tudo. Mudou a estação. Ele fez o quê? No dia que ele saiu com a jaqueta, ele caiu. Por quê? Porque mudou a estação e agora ele estava no verão. Ele caiu de tanto calor que ele estava pegando no casaco. Ele lutou por algo, ele comprou algo, mas logo passou. A tolerância. Começamos a precisar de doses maiores para sentir o prazer. Começamos a nos tornar dependentes por estímulos mais rápidos. 2 Pedro, um texto muito forte, diz assim, 2 Pedro 2,19. Prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Diga, o homem é escravo daquilo que o domina. A minha pergunta é: o que tem dominado o seu coração? Eu estava na casa de um amigo nosso. Lá. Você abriu uma cozinha lá, tem um negócio mais ou menos desse tamanho aqui, na cozinha. Fogão, aquele negócio. Abriu. É doce, mano. É doce. Mas sabe o que é doce? Doce de todo nome. É Godiva, é o que mais lá, eu não sei nem o nome. Ferreiro Rocher. E eu falei, rapaz, eu vou cair, o que eu emagreci antes de vir, eu vou engordar tudo em um dia. Muito doce. E eu lembrei desse texto. E eu já estava pensando sobre a dopamina e o chocolate é algo maravilhoso, não é verdade? Quem disse que não gosta de chocolate aqui? Eu tenho um sobrinho que comeu chocolate agora, depois de grande, e nunca gostou de doce. Eu falei, menino, tu não é dessa terra. Sabe? E é um grande problema. Uma mente escravizada pelo prazer.
E sabe de uma coisa? Uma pessoa que é viciada no prazer e na dopamina, um dos maiores perigos é que, sabe de uma coisa? Ela vai nos tirar o prazer de ler a Bíblia. Ela vai nos tirar o prazer de orar. Ela vai nos tirar o desejo de esperar no Senhor. E ela vai tirar de nós a construção de verdadeiros relacionamentos. Como é ruim, irmãos. Ler a Bíblia requer tempo. Nosso pastor diz aqui algo. Quando Deus quer falar com o homem, Ele tira ele para um lugar. E nós precisamos de duas coisas: o tempo e o modo. Sim ou não? Então, quando nós somos viciados, parar é uma dificuldade. E uma pessoa que é imperativo, como eu, estou falando de mim, parar, tranquilizar, orar 5 minutos é uma guerra. Orar 5 minutos é uma guerra. E muitos de nós, nós gostamos de devocionais de alguém, leitura que alguém já fez, ou alguma coisa, por quê? Por causa do tempo. Nós gostamos de terceirizar as coisas para o outro, em vez de criarmos o nosso próprio caminho. E a sua vida com Deus, eu não posso abrir caminho. A sua vida com Deus, eu posso instruir você no caminho, mas só você vai trilhar esse caminho de leitura bíblica, de devocional, de oração. E sabe, com o advento da tecnologia, eu pensava que a maior ferramenta era que nós iríamos usar para benefício da glória de Deus. E sabe de uma coisa? Eu tenho entendido, é o que menos se usa é para a glória de Deus, os aplicativos. Hoje nós botaram uma versão aqui, NVT. Hoje nós temos NVT, NVI, NAA, de King James, Oliver, tem tudo. E a dificuldade que nós temos de ler a Bíblia. E a Bíblia diz que as características de uma igreja primitiva, Atos 2, 42 em diante, é que eles eram uma igreja que perseverava na palavra. Perseverava na oração. Perseverava nos relacionamentos, na comunhão. Sabe por quê? Porque eles não estavam acostumados com um prazer rápido. Eles estavam esperando a volta de Jesus. Então, vamos perseverar. Vai ter luta, vai ter tribulação, vai ter perseguição, vai ter apostasia. O amor de muitos vai se esfriar. O aumento da maldade vai acontecer. Sabe, muitos vão se desviar. É a Bíblia que diz, muitos vão procurar líderes para si. Muitos vão procurar pastores que governem segundo o coração deles, não de Deus. É a Bíblia que diz isso. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes nós estamos desconexos da Bíblia, de uma vida de oração, e nós imputamos culpa ao outro. É por causa da igreja. É por causa do líder. É por causa do pastor. É por causa do dinheiro. Não, é por causa de mim. Porque a vida que eu decido viver hoje, segundo a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E para encerrar, como quebrar esse vício e encontrar o prazer verdadeiro? A boa notícia é que Jesus já nos libertou.
de toda condenação. Olha aqui, a boa notícia é que Jesus já nos libertou e nos deu o poder da renovação da nossa mente. E como é que eu faço, pastor, para romper com esse vício? Identifique os seus gatilhos, irmão. Diga para a pessoa que está do teu lado, identifique seus gatilhos. Primeiro, não tem dinheiro, não compra. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem cartão, não vai pedir um Nubank. Coisas práticas, sabe? Identifique os gatilhos. O que te leva a gerar dopamina rápido. Sabe por que muitos de nós fugimos da academia? Porque para gerar a verdadeira dopamina requer tempo. Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que foge. Tem gente que vai para os venenos, né, Sandra? Por quê? Porque é rápido. Você vê um cara, ele aplica os venenos, um mês depois ele tá... Chama ele para correr 1,5 km no 50 bis. Ele cai. Por quê? Porque existe um processo. O que te leva a buscar a dopamina de forma errada? Redes sociais, pornografia, entretenimento, comida. Alguém perguntou para mim nessa viagem, pastor, o senhor postou pouca coisa. Falei, menino, Jesus estava falando comigo para mim ficar de boa. E tu está querendo que eu peque? Reduz o consumo. Faça um detox. A gente vê aí couve, não sei o que, né? O suco detox, limão, couve, não sei o que e tal. Agora eu vou te dizer, faça um detox. Você acorda, já pegando no telefone, bota uma Bíblia de papel do lado da tua cama e diz, eu vou vencer essa guerra. Eu vou vencer essa guerra. Eu fiz isso. Ou quando eu pegava o meu telefone, quando eu estava no ápice de uma crise, eu pegava o meu telefone e ia direto para a Bíblia. Pornografia, entretenimento, comida. A gente não fala da comida na igreja, a gente brinca. Teve uma conferência do Luciano Subirá aqui esses dias, eu não estava aqui. Mas eu já assisti a mensagem no YouTube, né? Eu até li esse texto de um homem que disse, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e comprometeu a mensagem. Depois que o Subirá veio aqui, eu vi um monte de gente se matriculando na academia. Aleluia. Qual é uma das características que a gente gosta de falar, irmãos? Crente não bebe, não fuma, mas faz o quê? Hein? Diga o quê? Crente não bebe nem fuma, mas peca com a glutonaria. A gente precisa orar para que Jesus derrame domínio próprio sobre nós.
Ver aquele chocolatezão do tamanho do mundo. Toblerone, né? O Everett que gosta de Toblerone. Na verdade, não, ele mudou muito. O que é que ele não gosta? Eu brincava com ele. Identifica. Reduz o consumo. Elimine, irmãos. Não estou dizendo que para tu eliminar teu telefone, teu WhatsApp, não. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Se o teu celular te faz pecar hoje, não vou mandar jogar fora porque custou. Coloca ele de lado e diga: celular, eu vou te dominar. Eu vou te dominar. Eu vou te dominar. Carne, picanha, eu vou te dominar. Sorvete, eu vou te dominar. Ontem eu fui no churrasco, irmão. Na casa do pastor Leandro. Meu irmão, só picanha. Falei, aleluia. Arroz, tô fora. Salada, tô fora. Comi tudo dentro do limite, mas com prazer. Substitua os prazeres vazios por prazeres eternos. Substitua prazeres momentâneos por prazeres eternos. Busque mais a Deus. Busque ter tempo com Deus. Sabe, leitura bíblica, exercício físico e boas amizades. Busque. Ah, pastor, eu não gosto. Tem um Sandro ali, eu acho que ele veio hoje, eu acho que ele sabia que eu ia pregar sobre isso. O Sandro é personal ali, ó, dono de academia. CrossFit. Se você... Não, pastor, eu não gosto de academia. Eu acho que todo mundo tá rindo de mim. Vai lá no Sandro, vai no CrossFit, puxa pneu, sai correndo no meio da rua, igual o Forrest Gump. Faz algo. Joga beach tênis. Oh, Jesus. Fica de boa, fica de boa. Compra a Stanley, a raquete e vai jogar beach tênis, cara. Se mova. Se mova. Ah, pastor, eu tenho um prazer, eu gosto, eu sou viciado nisso. Prazer momentâneo, substitua por momentos na presença de Deus. Eu tive que ir buscar um carro lá em Belém, meu carro ficou em Belém, eu perdi o voo. Eu não sei como foi que eu perdi esse voo, mas eu errei, fui moleque. Tive que buscar meu carro sozinho em Belém. Irmãos, sabe o que é você dirigir 7 horas? Eu dirigi de Belém até que Imperatriz. Só parei bem em Açailândia para abastecer. Chapando no espírito, cantando, falando em línguas, escutando música. Tu és digno de glória. Nada vai roubar a tua glória. Nada vai roubar a tua glória. Nada vai roubar a tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta para ti. Nada vai roubar a tua glória. Nem minhas frustrações, as minhas tristezas. Gastar dinheiro para comprar outra passagem da Azul. Nada vai roubar a tua glória. Nada vai roubar a tua glória. Nada vai roubar a alegria de servir o Senhor. O apóstolo Paulo, eu comecei esse culto orando sobre Filipenses, a carta da alegria, sabe? O apóstolo Paulo não estava num resort 5 estrelas lá em Salinas. Ele estava preso e estava mandando eu e você se alegrar. Alegre-se, alegre-se, alegre-se. Os sofrimentos que estão me acontecendo aqui é para que o evangelho chegue na vida de vocês. Não pare, alegre-se, alegre-se.
alegre-se, alegre-se. Você vai ouvir mais de 20 vezes em Filipenses: alegre-se, alegre-se, alegre-se. Ele saberia que essa geração nossa seria marcada por uma geração da tristeza. O ápice da depressão está na nossa geração. O ápice da ansiedade está na nossa geração. O ápice da frustração está na nossa geração. Leia Filipenses com esse olhar hoje. A partir de hoje, leia Filipenses com esse olhar. Que eu tenho convicção que Deus vai falar com você. Aprenda a esperar. O mundo ensina que tudo precisa ser instantâneo. Mas a Bíblia ensina o valor da paciência e da perseverança. O mundo ensina que é o prazer agora. Que o mundo é agora. Que a felicidade é agora. Que a alegria é agora. Jesus nos ensina que é perseverando. Perseverando. Dia após dia. Perseverando. Sabe, Filipenses, Hebreus 11. Correndo com perseverança a corrida que nos foi proposta. 12. Com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Corramos com perseverança. Não desanima. Aprenda a esperar. Tem muita gente que tem andado triste e ansioso. Por quê? Porque não tem esperado. E sabe o que nos faz? A falta de paciência nos faz entrar em portas que Deus não abriu. Eu escutei isso muito forte esses dias. A falta de paciência me faz entrar em portas aonde Deus não abriu. Um relacionamento. Um trabalho. Algo. Um namoro. Um casamento. Apressa, Senhor, em me socorrer. Ore e peça força a Deus. Uma luta contra qualquer vício não pode ser vencida sozinho. Nós temos os projetos. Nós temos o Renascer 1, Renascer 2, Lado Idoso. Temos vários. Senta 10 minutos com alguém que passou pelo vício ou está passando pela guerra do vício. Existem duas coisas que você vai detectar. Primeiro, o orgulho. A maioria lá não caiu por causa do álcool ou da droga. Caiu primeiro por causa do orgulho. Na hora que eu quiser, eu paro. Na hora que eu quiser, eu paro. Não, sozinho eu consigo. Mentira. Você precisa ter amigos. Você precisa ter pessoas que te aproximam. E eu sei, irmãos, eu já fui jovem. Eu sei o que é ser viciado. Eu sei o que é. Muitas vezes a gente condena aquele que é visível por causa do álcool, por causa da droga, por causa do cheiro. Mas parte de nós, e você sabe o que eu estou falando, somos viciados na pornografia. O mundo tem feito isso. Um dia eu estava conversando com minha esposa. Há 20 anos atrás, talvez alguns de vocês não eram nem vivos. Sabe qual era a maior luta e as maiores confissões? As maiores confissões que eu ouvia eram dos rapazes.
dos homens. Pastor, ore por mim. Oi, menino. Pastor. E sabe qual é a prática que o mundo plantou na cabeça das mulheres? É normal. E hoje a maioria das mulheres são mais viciadas do que os homens. Por quê? Porque o mundo nos discipulou através das sexólogas, das psicólogas, de um monte de gente dizendo: o que tu tem está reprimido, coloca para fora. Prazer momentâneo, dopamina. Eu estou errado? Eu estou errado? Eu estou pegando uma mentira aqui nesse púlpito? Você precisa de amigos. Você precisa de pessoas. Você precisa confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa encontra misericórdia. Aquele que confessa e deixa encontra misericórdia. E eu não estou aqui para condenar você. Eu estou aqui para dizer para você que existe um homem chamado Jesus Cristo que é o nosso libertador. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou a culpa sobre os seus ombros. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E eu tenho um desafio para você, prático. Faça um desafio essa semana. Só uma semana. Sabe qual é a primeira característica do AA, do Alcoólicos Anônimos? Evite o primeiro gole. Para outros, eu vou vencer só por hoje. Diga, só por hoje. Diga, eu vou vencer só por hoje. Diga, eu vou vencer só por hoje. Então faça um jejum, irmão. E eu estou desafiando, faça um jejum. Faça um jejum. É celular? Faça um jejum de celular. Eu sei que jejum é de comida, ok? Levantamos as campanhas de jejum. Alguém diz assim: vou jejuar o celular. Não, tu está fazendo um propósito, que jejum é de comida. Amém? Então faça algo. Se você é viciado em jogar, em apostar, em alguma coisa, pode estar suando os dedos. Não vai. Coisas práticas. Porque a sua mente precisa ser renovada. E você não vai ser dominado por essas coisas. O meu desejo é que em você gere uma dopamina saudável que Deus criou. Uma das primeiras coisas, eu estou falando de autoridade porque dentro da minha casa, minha esposa passou por isso. A compulsão. Porque ela desafogava todas as guerras na comida. Só que tem outros que desafogam onde? No vício, no álcool, na bebida, na pornografia. Mas a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores.